como nasce e como a gente trabalha esse mal que é a ansiedade. Você tem razão. O livro Ansiedade, acho que foi o livro mais lido, um dos livros mais lidos da história no Brasil. É impressionante. Quando eu escrevi esse livro, eu não imaginava que as pessoas fossem tão impactadas. E nele eu abordo a ansiedade em destaque, patrocinada pela síndrome do pensamento acelerado. Uhum. E para vocês terem uma ideia, a emoção, ela envelhece mais rapidamente do que o corpo. Uau. Qual a sua idade? 35? Qual a sua idade? 39. Qual a sua idade emocional? Alguma mulher podia falar a sua idade? Você pode falar a sua idade? Parabéns, não parece. Você parece bem mais jovem. Aplaudam ela, por favor. Bom, quem sofre por antecipação acrescenta 10 anos na sua idade emocional. Deixa a luz até um pouco acesa, eu quero perguntar. Quem é? Vocês são meus alunos hoje também. Levante as mãos. Quem sofre por antecipação? Ótimo, mais 10 anos. Quem rumina mágoas, perdas ou frustrações? Levante bem as mãos. Mais 10 anos. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Hoje mesmo eu já pensei em mandar uns 3 embora. Vejam bem que não é fácil suportá-los, viu? Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, acrescenta mais uns 15 anos. Quem cobra demais de si? Os melhores profissionais cobram demais de si. Os melhores profissionais. Eu costumo dizer que só trabalho com pessoas anormais. Porque os anormais é que fazem acontecer. Só que não pode ser anormal demais. Senão atropela todo mundo. Mas falando sobre conviver com pessoas lentas, cada ser humano é um aparelho cognitivo. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Um tem pensamentos estratégicos, outro mais pensamentos de fundo, complexos, multifocais, multiangulares. Não dá para exigir que as pessoas tenham o mesmo ritmo que a gente, porque não vão ter nunca. Nem sua esposa, nem seu marido, nem seus filhos, nem seus colaboradores. Mas como cada ser humano é um aparelho cognitivo particular, cada um tem peculiaridades que podem ser exploradas e mesmo que elas sejam lentas, podem ser mais assertivas do que alguém que pensa muito e constrói muito e quer tudo rápido e pronto. Então, tolerância e paciência é fundamental para que nós sejamos autores da nossa própria história. Toda vez que você tem alguém que não corresponde à sua expectativa, saiba que é impossível ter 2 seres humanos iguais. E a sabedoria, ela implica em você ser um garimpeiro de ouro nos solos da intelectualidade. E um garimpeiro de ouro não cria o ouro, remove as pedras. Há uma diferença enorme. E remover as pedras não é pressioná-los. É você, como eu disse, elogiar antes de criticar. É você abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. É você aprender a desafiar quem está ao seu redor, provocando a capacidade de pensar e o desenvolvimento do raciocínio sintético. E você desafia perguntando, você não desafia respondendo pelo outro ou pela outra, tá? Isso é fundamental. Bom, síndrome do pensamento acelerado é uma síndrome que eu descobri porque percebia já nos anos 2000 que a quantidade de dados registrados pelo biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, poderia fazer com que a MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, fosse completamente saturada. Ele deve ter mais ou menos 2% de todo o portfólio da nossa memória. Você não usa toda a grandicidade da memória para executar grande parte do seu trabalho, assim como na cidade de São Paulo. Você não frequenta todas as ruas, todos os bairros, você frequenta 0,01%. Na memória humana você frequenta no máximo 2% para realizar 99% das suas atividades intelectuais. Grande parte dos arquivos não são acessados, mas estão lá, fazem parte do portfólio da sua personalidade, influenciam sua sensibilidade, sua timidez, sua impulsividade, sua ousadia, assim por diante, mas não influencia você através da produção, do resgate dessas informações de maneira muito clara. Estão lá traçando quem você é, definindo quem você é, mas você não utiliza na construção de cadeias de pensamentos. Então,
Também na memória humana, a MOOC, ela tem precisa ter essa redução, porque quando eu fizer uma pergunta para você e vier milhares de dados ao mesmo tempo, você não suportaria, haveria um esgotamento cerebral. Vocês nunca perceberam que nós temos dificuldade de resgate do passado? Nunca perceberam que a nossa mente é seletiva? Você não vem 2, 3, 10 mil pensamentos de uma vez? É diferente da inteligência artificial, que consegue resgatar milhares de dados numa fração de segundos. A nossa mente tem uma seletividade para preservar a emocionalidade, a saúde mental. Por isso que muitas pessoas que querem pensar muito, querem ser rápidas demais, querem resolver todos os problemas, elas se destroem. Por isso que os perfeccionistas querem tudo bem controlado, tem déficit de criatividade, porque a criatividade nasce no caos, nasce na desorganização para gerar organização. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o excesso de pensamentos, o excesso de informação, e no passado o número de informações dobrava-se a cada 2 séculos. No começo do século XXI, começou a dobrar-se a cada 10 anos. Depois, na segunda década, a cada 1 ano. E agora está dobrando a cada 1 mês. E esse excesso de informação arquivado no córtex cerebral acelera a mente humana em níveis jamais vistos na história da humanidade, gerando um esgotamento seríssimo do cérebro. Por exemplo, quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Olha, grande parte... Já aconteceu, hoje não, mas já aconteceu comigo. Então, grande parte acorda cansado. Por quê, Tiago? Porque nós estamos gastando muito mais de energia mental do que estamos repondo. O sono já não é mais reparador. E isso é ansiedade. Há uma ansiedade saudável que sempre existiu e faz parte da sobrevivência da humanidade, que leva à curiosidade, leva às expectativas, leva você a entender que quem vence sem riscos triunfa sem glória. Essa ansiedade é importantíssima. E o mestre dos mestres, Jesus Cristo, falou: não andeis ansiosos, mas não disse que nós não deveríamos ter ansiedade, porque ele sabia que a ansiedade faz parte das expectativas, da curiosidade, da exploração, de você sair do cárcere do conformismo. Então a ansiedade é saudável e é importante. Agora, andar ansioso, viver ansioso, ter uma mente hiperacelerada, querer resolver tudo rápido e pronto, querer que os outros correspondam às nossas expectativas, ou então ter uma mente hiperacelerada, com sintomas psicossomáticos, como nó na garganta, diarreia quando está tenso, opressão no peito, taquicardia, extrasístole, tal. Uma série de sintomas reflete que essa ansiedade ultrapassou os limites da normalidade, da saúde, para entrar no campo do adoecimento. E existem vários tipos de ansiedade. A TAG, transtorno de ansiedade generalizada, que nós vamos falar no encontro. Existe a síndrome de burnout, que é o estresse profissional, grandes expectativas, processos, cobranças, autocobranças. Existe a síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que são ideias fixas de conteúdo negativo. Existe a ansiedade patrocinada, porque nós somos aqueles que mais cobram de nós mesmos, aqueles que mais aumentam os níveis de expectativa para ser feliz, relaxado e realizado. Então, Tiago, infelizmente o ser humano é o maior algoz de si mesmo. Ele é o maior carrasco de si mesmo. Não pense que os piores inimigos estão fora de vocês. Sim, vocês podem ter pessoas que até serão cruéis, críticas ácidas, injustas, não te compreenderão. Os íntimos são aqueles que mais podem nos machucar e nos ferir. Mas ninguém pode levar você ao caos emocional, ao desprazer de viver, a ter crise de ansiedade ou crise depressiva, mais do que sua mente, em destaque os 4 copilotos, quando não gerenciado minimamente pelo próprio eu. Quando você não impugna. Sabe quanto tempo você tem para impugnar um pensamento perturbador? Você produzir uma ideia de que não vale a pena viver, ou de que as pessoas não gostam de você, ou de que, puxa, eu não tenho sucesso, eu não tenho capacidade. Não importa o pensamento, o lixo mental. Você tem 24 horas para tomar banho, não é isso? 4 a 6 horas para escovar os dentes, higiene bucal. Mas você só tem 5 segundos para impugnar, discordar e confrontar de um pensamento perturbador. E Harvard não ensina isso, Cambridge, Oxford, MIT, estão no tempo da pedra em termos de gestão da emoção, que é mais complexo do que inteligência emocional. Porque no fundo não há inteligência emocional, a emoção é desinteligente, é inconsciente, ela não consegue ser autogerida, é a parte mais bela, mas é a parte mais, é a meninice, a parte mais ingênua da nossa psique.
quem tem de gerir a emoção não é ela mesma. Não é ela que tem que ser inteligente, é o eu que tem que ser inteligente o suficiente para impugnar, discordar, confrontar a cada momento existencial para que possamos nos tornar o tanto quanto possível protagonistas da nossa própria história, diretores do nosso próprio script, pilotos da nossa aeronave mental. Agora, doutor Augusto, uma coisa que eu tenho reparado, principalmente entre empreendedores, é a capacidade absurda de sofrer por antecipação, de ter uma mente catastrófica, ou seja, imaginar sempre o pior cenário, sempre. Porque imaginar uma vez ou outra o pior cenário para você se preparar é uma coisa. Agora, a vida toda só pensando no pior. Pessoas que são extremamente negativas em tudo, por exemplo, aparece uma espinha, ela acha que pode ser o fim da vida dela. A empresa não está indo bem naquele mês, ele acha que vai quebrar. O casamento teve uma confusão, ele acha que acabou tudo. Ou seja, como trabalhar essa mente catastrófica, esse sofrimento por antecipação, tem destruído a vida de muitas pessoas, mas principalmente dos empreendedores. Tiago, você já reparou que a imprensa também é assim? Sim, impressionante. Você reparou que as pessoas nos relacionamentos também são assim? A tendência do ser humano é a catástrofe. A tendência do ser humano é valorizar o drama e não a comédia. A tendência do ser humano é ser um pessimista, é sofrer pelo futuro e infectar o presente. Reitero, que é o único momento em que é possível ser relaxado e realizado e feliz. Mas por que isso? Tem explicação. A imprensa não sabe, no mundo todo. A CNN, a Fox News, a Globo e todos os canais de TV não sabem. Por que elas... Porque nós também fazemos a mesma coisa. Porque eles fazem e nós reproduzimos em nossa mente. Porque tudo aquilo que tem mais dor é imprimido de maneira mais privilegiada e se torna uma janela killer psicodisponível em meio a milhões de janelas. É como se, por exemplo, a mente humana, a memória humana fosse milhares de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Você tem inúmeros bairros, milhões de residências, mas quando ocorre uma destruição de uma área, a tendência é aquela área ficar exposta e nós gravitarmos na órbita de quem nos ofendeu, de quem nos criticou, de quem nos excluiu, ou daquele mês que você falou que o faturamento da empresa foi menor, ou de uma crítica ácida, ou de, sabe, como você falou, uma espinha, será que eu estou com câncer? O ser humano tem tendência a avolumar a sua dor, o seu sofrimento, e esse sofrimento é registrado de maneira privilegiada, gerando uma janela killer duplo P, com duplo poder de ser encontrado como agulha no palheiro, uma assertividade impressionante no meio de milhões de arquivos que tem coisas belíssimas, apoios, encorajamentos, ousadias e até um histórico de você ter se reinventado e superado, mas naquele momento aquela dor tem preponderância, vocês têm que tomar cuidado. Você disse uma coisa seríssima e que seres humanos em todo o mundo caem. Inclusive, por exemplo, chineses. Sabe quantos chineses tiram a sua vida por ano? Tem ideia? Muitos, né? Imagino, porque são 2 bilhões de chineses pela estatística. Cerca de 280 mil chineses. Meu Deus. E sabe quantos devem tentar o suicídio? 10 para 1. Mais de 2 milhões, 2 a 3 milhões de pessoas. Mas não são um país da tecnologia, eles não estão borbulhando. Bom, na China tem 20% de jovens, 20 anos, 22, 25 anos, que se auto-abandonaram. 60 milhões que não têm mais perspectiva de vida. Trabalharam, estudaram muito, mas não tem trabalho, não tem ambiente, não se reinventam. Eles não conseguem ser empreendedor. E o empreendedor tem que viver riscos. E o empreendedor tem que se reinventar. O empreendedor não pode ter medo da dor. Ele não pode se curvar ao fracasso. Os empreendedores são aqueles que transformam o caos em oportunidade. Os dias mais tristes, nos capítulos mais importantes, mas eles não foram treinados em gestão da emoção. E se nós não formos treinados, o pessimismo, o sofrimento pelo futuro, o medo do que os outros pensam e falam de nós, a alodoxafobia, o medo dos cancelamentos, das críticas e dos haters, vão ter preponderância e vão asfixiar a nossa mente. Então, cuidado. Nós temos tendência ao pessimismo, à autopunição, à autocobrança,
liderança, nós temos tendência a supervalorizar os dias mais dramáticos. Mas se o nosso eu sai da plateia, entra no palco da mente e aprende a dar escândalos, quem dirige o meu script sou eu, ele começa a reeditar as janelas da memória. Você não apaga os arquivos mentais nunca. Nos computadores, você é um Deus sempre. Você apaga o que quer, quando quer. No córtex cerebral, isso é impossível. Isso torna a mente humana extremamente complexa. Porque não dá para anular, não dá para você fugir, não dá para você negar o problema. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Você não consegue fugir de você. Não consegue fugir da tese, a mente mente. Ninguém pode te trair ou te ferir mais do que a própria mente. Mas se você treinar o seu eu com técnicas como a DCD, duvidar, criticar e determinar, técnicas como a mesa redonda do eu, você vai conversar com teus fantasmas mentais seriamente. Assim como uma reunião de trabalho onde há dificuldades para serem resolvidas, chama a tua equipe e vamos conversar abertamente sobre os problemas que nós temos, sem fingimento, sem distorções, sem dissimulação. O teu eu também tem de conversar com os fantasmas da sua mente. Autopunição, sofrimento pelo futuro, autocobrança, os seus vários tipos de medos. Se você não o faz uma vez por semana, pelo menos 10 minutos, o teu eu é irresponsável para cuidar da sua saúde emocional. E sinceramente, nós, 99,999% somos irresponsáveis em cuidar de maneira inteligente e adequada da nossa saúde mental. Nós não somos grandes gestores da nossa emoção. A educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós precisamos reverter isso e é o que nós estamos fazendo, pelo menos minimamente, um pouco aqui.